Shalom, 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 meus irmãos. Eu sou Urosh Aquila Belevi. Para quem não me conhece, sou o fundador e presidente da Escola de Teologia Judaica de Volta para Jerusalém. Nós iremos sanar uma dúvida e explanar um conhecimento para trazer luz para aqueles que amam estudar as Escrituras de maneira séria, saudável e com equilíbrio, com competência e proficiência no estudo da Bíblia. Ok? Nós faremos uma análise. A palavra que nós iremos estar analisando é uma palavra que, no meio dos comuns, a gente tem uma palavra que muitas pessoas confirma e afirma que proseknesen, que é uma palavra que tem como raiz a palavra proskinel, significa de fato um absoluto de um termo de adoração. E que Yeshua foi adorado e que todas as vezes que essa palavra aparece, é de fato para ser adorado Yeshua. Tá? Mas da qual o próprio, nas Escrituras, nunca reivindicou a adoração a si, mas sempre direcionou a adoração ao Eterno, o Criador. Mas vamos ver aqui o que diz a respeito dessa palavra aplicada lá em Atos, capítulo 10, versículo 25. Nós estaremos analisando algumas versões de Bíblias, ok? Vamos ver aqui abaixo. Em Atos 10, capítulo 10, versículo 25, diz que Pedro foi adorado. Então quer dizer que, conforme está nas versões em português, a gente tem que adorar Keifa, Pedro? Com certeza não. Para quem não sabe, pessoal, Kefa é o nome em hebraico do Talmid de Yeshua, ok? Um judeu zeloso da lei, que amava a Deus e que amava o mestre, o rabino Yeshua, reconhecendo nele aquele a quem Deus elegeu, escolheu, ungiu, e assim foi. Então, para quem não sabe, o que o texto de Atos 10 está se referindo, do verso 1 até o final, está tratando de um contexto em que Pedro estava ali em Cesareia, em sua casa, né? E ele sobe ao terraço, por volta ali da hora sexta, se não me falha a memória, que equivale como se fosse o horário de meio-dia, o horário que o sol está mais forte, e ele teve uma visão ali. E aí muitas pessoas pegam essa passagem para dizer que Deus purificou todos os alimentos por intermédio do sacrifício de Yeshua, e não é isso que o texto está dizendo. Porém, eu não vou analisar para não ficar muito extenso esse assunto. Nós iremos estar analisando apenas o versículo 25, aonde a palavra aparece aqui e Pedro foi adorado. Vamos ver aqui, segundo a versão de Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia que, inclusive, eu gosto muito de analisar e estudá-la. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio saiu-lhe ao encontro e prostrou-se a seus pés, adorando. Vamos ver uma outra versão dentro do bloquinho azul. Atos 10, 25 diz: Quando Kefa ia entrar, veio-lhe Cornélio ao encontro e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Bíblia Peshitta completa do Novo Testamento. Então, nós devemos adorar Pedro? Com certeza não. Então, mais uma versão de Bíblia, a Almeida, século 21. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Então, afinal de contas, qual das três versões estão corretas? Então, eu estarei trazendo aqui em grego para uma melhor compreensão aqui para vocês, tá? Lembrando que o texto de Shemot, capítulo 20, versículo 1 ao 2, que é o nome em hebraico do livro de Êxodo, diz que somente ao Criador devemos adorar e que não devemos ter outro Deus, que devemos reconhecer a Ele como nosso único Deus, e a Ele devemos adorar, conforme também está descrito em Deuteronômio, Devarim, capítulo 6, versículo 4, 5 em diante. Ok? A palavra que nós vamos estar analisando aqui para ganharmos tempo é a palavra proseknesen, tá? E qual é a aplicação dessa palavra aqui dentro desse contexto, tá? Vamos lá.
vamos ver o significado da palavra. E lembrando que a idolatria, pessoal, é um pecado gravíssimo e é uma aberração, pois toda a nossa adoração deve ser dada somente ao Eterno, nosso Elohim e Criador. Por isso que o povo de Israel foi espalhado pelos quatro cantos da terra, para que assim, através disso, viesse a Melor Hagoim e pudesse acelerar, ou seja, que pudesse ser acelerada dentre os povos das nações, trazendo a plenitude para as mesmas. Como? Em que todos nós devemos voltar ao Criador, abrir o coração, deixar o Criador com o seu bendito Santo Espírito, nos ajudar, nos capacitar. E quando você diz, Hashem, eu não quero viver mais para os meus conceitos, mas quero viver segundo a tua vontade, Hashem, ele vem e te resgata, ele te concede essa oportunidade. E como consequência disso, você receberá o Ruach HaKodesh, o espírito de capacitação, a inspiração divina para cumprir os mandamentos de Hashem, conforme o profeta Ezequiel capítulo 36, versículo 25, 26 em diante. Mas voltando aqui, nós iremos analisar a palavra prosknesen, que vem da raiz da palavra proskinel. E o que isso quer dizer? De uma raiz de 4352, tá? Segundo a concordância de Strong, e também o dicionário OSHL, tá? Traz aqui, significando beijar como um cachorro que lambe a mão de seu mestre, beijar a mão de alguém em sinal de reverência, entre os orientais, especificamente como os persas, cair de joelho e tocar o chão com a testa, como uma expressão de profunda reverência. No Novo Testamento, pelo ato de ajoelhar-se, pessoal, ele traz esse sentido, ou prostrar-se, em sentido de homenagem, de prestar homenagem ou reverência a alguém, seja para expressar o respeito ou para suplicar. Ou seja, usado para reverência a pessoas, para reverenciar a pessoas, a seres de posição superior, ao sumo sacerdote, que era ali da tribo de Levi, que exercia o ofício de Kohanim dentro do templo. Ou seja, os israelitas da tribo de Levi, ou seja, eram reverenciados em sentido de respeito. Os judeus também, tá? A Deus a devida adoração, ao Messias, Cristo, a reverência, a seres celestes como os anjos de Deus, a demônios feitos pelas nações e pelas pessoas que cometem a Avodazará. Ok? E eu trouxe também um comentário judaico do David H. Stern, na página 287, que vai trazer o seguinte aqui. Eu vou aumentar um pouquinho aqui para poder vocês conseguirem ler juntamente comigo, tá? Vamos aqui. Olha só. Caiu prostrado aos seus pés para dar-lhes boas-vindas, também para honrá-lo como mensageiro de Deus, mas não para adorá-lo, como consta em algumas versões em português. Na qualidade de temente a Deus, Cornélio agiria de forma mais adequada. Ele agiria de maneira semelhante à esposa do rabino Akiva, que prostrou-se e beijou seus pés quando ele retornou depois de 12 anos de estudo na Yeshivá. Mas certamente não o adorou. Isso está no Tratado do Talmud Ketubot 63a. No entanto, a reação de Kefa, levante-se, eu sou apenas um homem, mostra que ele interpretou equivocadamente como ato de idolatria a reação de Cornélio, coisa que se esperaria de um pagão. Provavelmente, o pescador vindo de Galil nunca tinha presenciado algo semelhante. Provavelmente, como Cornélio era alguém que tinha bastante prestígio entre alguns judeus, muito provavelmente Cornélio e Pedro não se conheciam. E muito provavelmente Pedro nunca ouviu falar de Cornélio, por, segundo o comentário, estranhar essa atitude. Ok? E um comentário rico em detalhes e do contexto histórico do texto. É sempre bom nós respeitarmos o que está escrito, levando em consideração as ordenanças que somente a Deus podemos adorar. E veja bem, todo o estudo dentro de uma morfologia, dentro de uma análise textual, dentro de uma sintaxe,
Dentro também, quando nós iremos ver as equivalências, os verbos, os substantivos, nós temos que também prestar atenção onde essas palavras estão empregadas ali, para que a gente possamos analisar o contexto histórico aonde o texto claramente está sendo dito ali. Abacaxi é abacaxi, ok, mas aonde que está sendo dito isso? Qual é o período histórico, o ano, a datação, quem falou, quem escreveu? Tudo isso, pessoal, a geografia vai fazer com que a gente tenha uma melhor compreensão para interpretar os textos de maneira correta. Agora aqui, nós iremos ver, segundo uma ferramenta muito boa para análise, que é o Bible Hub, e eu trouxe mais uma palavra aqui, ou seja, segundo essa ferramenta, onde eu fiz esse estudo, essa análise, aqui vemos que a palavra, quando aplicada ao eterno, ela pode ser entendida como adorar. Ou seja, um ato de adoração quando tal ação for dirigida ao eterno. Proseknesen é um verbo auristo indicativo ativo na terceira pessoa do singular. Ok? Segunda concordância aqui, 43-52, de pros. E uma provável derivada de quan, bajular ou agachar-se, ou seja, prostrar-se em homenagem. Quando for dirigida aos homens de grande influência e a anjos, reis, sacerdotes, Salmachia, Cristo, o Messias, é um ato de reverência homenageá-lo. Tá? Agora, nós estamos aqui, eu peço encarecidamente, se esse conteúdo está sendo um conteúdo que está abençoando a sua vida, deixe o seu like, se inscreva, ative as notificações, torne um membro aqui do nosso canal, tá? Porque eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Agora eu vou estar trazendo para vocês esse texto em hebraico. Duas palavras que nós estaremos lendo aqui, tá? Que é leraglaiv e a palavra vaishtahu, certo? Essa palavra vaishtahu, ela vem da raiz do verbo shachar, tá? Nós iremos estar analisando esse texto aqui logo mais, tá bom? Eu não vou fazer a leitura do texto hebraico para a gente ganhar tempo, certo? Então vamos fazer a análise do texto hebraico dessas duas palavras empregadas aqui nesse texto. A primeira palavra que nós estaremos analisando é a palavra leraglaiv, ok? Essa é a palavra que nós estaremos analisando, aonde a setinha laranja está apontando, tá? Segundo o léxico de Strong, ela vem de uma raiz 07272 regel, ou seja, que quando a pessoa está em pé, perna, referindo-se a Deus de uma forma antropomórfica, referindo-se a serafins, querubins, ídolos, animais, mesa, conforme o ritmo de uma compreensão, dentro também do sentido de uma preposição onde essa palavra está empregada, tá bom? 3 vezes, pés, ritmos, ok. Essa é a palavra inicial que nós analisamos no sentido hebraico. Agora nós iremos analisar a palavra Vechishtahavá, que ela está no texto de Atos, capítulo 10, versículo 25, tá? Vechishtahavá, ou seja, ela está dessa forma. Eu peguei dois textos em hebraico, tá? Uma vai estar assim, Vaishtahu, tá? Que é o hebraico pro, tá certo? Vaishtahu, ela vai estar dessa forma, sua forma encurtada, e a sua forma plena, segundo uma outra versão aqui de Bíblia, ela vai estar Vechishtahavá, ok? São duas versões aqui que eu peguei. E ela vai vir da raiz, essa palavra, Vechishtahavá, ela vem da raiz Vaishtahu, que tem como uma raiz primitiva o verbo shachar. Então, a gente tem o ato de inclinar-se, inclinar-se na desinência refil, deprimir figurativamente, no sentido alegórico, hitpael. Na desinência de hitpael, nós temos inclinar-se, prostrar-se diante de superior em deferência, no sentido de reconhecer a autoridade. Diante de Deus em adoração, diante de deuses falsos, e diante de um anjo. Quando, por exemplo, Josué, ele se prostra diante do anjo que vem ali
E o anjo diz para ele: tira as sandálias dos seus pés, porque aonde pisas é terra santa. E aí esse anjo aparece ali para ajudá-lo nessa missão. Aqui, pessoal, eu trouxe, tá, algumas concordâncias, como eu falei para vocês, tá? A palavra que a gente tem aqui, Vaistarro, que é a raiz da palavra Vehistahava, que ela tem essa palavra como sua raiz, e ela tem uma raiz ainda primitiva, segundo o léxico de Strong 07812. O que essa palavra quer dizer? Essa palavra quer dizer inclinar-se. Na desinência kala, inclinar-se, rifil, deprimir figurativamente. Ritpael, inclinar-se, prostrar-se diante de um superior em deferência, diante de Deus em adoração, diante de deuses falsos e diante de um anjo. E a palavra regel, como eu já coloquei aqui, tá? Em pé, referindo-se a Deus antropomorficamente, referindo-se a serafins, querubins, ídolos, animais, mesa, conforme o ritmo e etc. Essa palavra, pessoal, shachá, ela foi traduzida por Jerônimo para a Vulgata Latina e no latim ficou adoratio, ok? Essa palavra adoratio em latim, ela não significa a ideia como os ocidentais atuais entendem a palavra adoração. Porque na primeira tradução que Jerônimo fez, se não me engano, o Papa da época viu que ele tinha feito uma tradução, a primeira, muito assertiva. E aí, esse cristão primitivo ali daquela época pede para Jerônimo refazer essa tradução. Então, quando ele traz a ideia de adoratio, porque no latim era a palavra próxima dessa transcrição de shachá. Então, ele observou que o judeu compreendia a palavra shachá em sentido de reverência e tudo mais. Eu deixarei um vídeo aqui no meu canal explicando toda essa estrutura e referências acadêmicas para vocês, meus amados irmãos. E no próximo vídeo nós estaremos analisando textualmente e historicamente dentro do seu contexto, conceito linguístico, idiomático e dentro do contexto original que foi assim compreendido pelo povo judeu, tá? E uma outra palavra que vai ser uma palavra que vai se derivar dessa daqui é a palavra, segundo a concordância da chave hebraica Strong 05317, que é nafal, cair, deitar, ser lançado no chão, falhar. E nós temos na desinência kaol, que é cair, cair referindo-se à morte violenta, cair prostrado, prostrar-se diante, cair sobre, atacar, desertar, cair distante, ir embora, cair nas mãos, ficar a quem, falhar, desacordar, acontecer, resultar, estabelecer, desperdiçar, ser oferecido, ser inferior, deitar, estar prostrado. E agora nós vemos a desinência rifil no hebraico, que é fazer cair, abater, derrubar, nocautear, deixar prostrado, derrubar, jogar à sorte, designar por parte, repartir por sorte, deixar cair, levar a falhar, figurativamente, fazer cair, ritpael. E nós temos aqui, pessoal, uma outra palavra que nós temos, tá? Que é likarat. Likarat é encontro de, em direção a, em frente, ou seja, alguém que está de frente a alguma coisa, a um ser, certo? Ele está indo nessa direção. E o verbo kará é ler, clamar, chamar, invocar, convidar, denominar, exclamar e gritar. Muito provavelmente, essa palavra, ela era quando dentro do templo e dentro da sinagoga, dependendo da quantidade de pessoas, a pessoa ela tinha que fazer muito esforço para convidar as pessoas a entenderem que o narrador ali, o palestrante dentro da sinagoga que estava ministrando o shiur da Parashá e da Haftarah ali, para que todos conseguissem ouvir, dependendo do tamanho da sinagoga, dependendo do tamanho, do número de pessoas que se faziam presentes ali.
tá? E nós temos aqui a palavra karat, que é uma preposição, certo? E aqui nós damos aulas, tá, pessoal? Aqui pelo Google Meet também. Nós damos aula de hebraico, nós damos aulas também de hebraico bíblico, grego bíblico. Nós damos aí uma base básica do aramaico também, tá? O aramaico bíblico também, certo? E também sobre arqueologia, geografia, escatologia judaica dentro do seu contexto original. Nós também ministramos as parashot também, tá? Durante a semana. Para você que deseja fazer parte da escola ETEG, que é um centro de ensino judaico, que visa ensinar você também um dos conhecimentos magníficos que eu amo muito, assim como todos os demais assuntos sobre a Bíblia hebraica e sobre os escritos dos primeiros discípulos, o Ketuvei Talmid Rishonim, ou também conhecido como Keter HaNatzratim, ou seja, os escritos dos nazarenos, dos discípulos do Nazareno, né? Ou seja, nós temos essas aulas aqui, tá? Onde nós ministramos. E todas essas aulas, pessoal, agora, tá? Nesse ano de 2024, nós estabelecemos aí um período para você dar a sua primeira oportunidade a si mesmo de ter um conhecimento sério, um conhecimento com uma pessoa que tem respaldo, uma pessoa que estudou, uma pessoa que vai te ajudar a dar os primeiros passos com segurança, para você não cair aí nesse mar, tá? Desse oceano desconhecido, desse universo, e você acabar se decepcionando com esses gurus aí de internet. Então, realmente nós estamos aqui para poder ajudar você a dar os primeiros passos. É uma imersão aonde você vai aprender coisas que eu tenho certeza que em todos os anos da sua vida tu nunca aprendeu. E eu tenho certeza que ao ter contato com esse conhecimento, tua vida vai mudar para melhor e a sua vida vai ser transformada. E assim diz o Rav Yeshua, se tu queres ganhar na vida que há por vir, tu tem que renunciar essa vida aqui. Temos que renunciar o comodismo, temos que renunciar o ego, a vaidade, a arrogância para obtermos coisas maiores. Ou seja, para quem não me conhece, eu sou o Urush Akila Belevi. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe aqui nos comentários a sua opinião, se você já viu algum assunto como esse, e sugestões também de conteúdos para que eu possa estar falando aqui para vocês, trazendo luz a textos obscuros de difícil entendimento. Shalom, shalom, lechitraot, e até o nosso próximo vídeo. Tchau!